falar algo e como é que vai acontecer. Nos Alcoólicos Anônimos, eu não sei se vocês já foram em algumas reuniões, eu, pelo meu tipo de trabalho, eu já tive acompanhando reunião de Alcoólicos Anônimos, e é muito interessante porque eles definem juntos, né, os integrantes ali do AA, eles definem juntos as metas e eles compartilham isso publicamente entre eles. E por quê? Porque essa pressão do grupo, né, o grupo ali vai estar junto com aquela pessoa ajudando, e é um dia por vez, um dia de cada vez, um dia por vez, um dia sem beber, mais um dia, menos um dia, mais um dia. E tá todos ali envolvidos e sabendo o que está acontecendo. Quando a gente está numa mentoria, acontece a mesma coisa. Estão todos ali focados, ligados, sabendo o que está acontecendo e o objetivo de todos. Então vai um engajando, ajudando o outro, dando incentivo, ajudando na força de vontade. Isso é muito bom, porque a gente encontra forças em outras pessoas, a gente encontra suporte, né? A gente tem também metas mais atingíveis, porque quando a gente está num grupo e a gente compartilha isso com outras pessoas, as pessoas acabam, né, situando a gente na realidade, mostrando pra gente as possibilidades reais, e tudo isso é importante para que a pessoa deixe de beber, ou para que a pessoa mude seu hábito, para que a pessoa possa criar um hábito por vez e um hábito positivo, tirar aquele hábito negativo que era o hábito da bebida e colocar algo positivo nesse lugar, né? Algo que seja assim, digamos assim, que vá trazer o combustível que ela precisa, não aquele combustível tóxico, mas um combustível saudável para conseguir alcançar ali uma melhor qualidade de vida e ter uma vida mais digna, uma vida mais feliz. O autor fala também sobre cuidar da glicose, é o quinto passo aí que ele diz, né? É o combustível da força de vontade, porque ele fala o seguinte: quando a gente está com fome, gente, o cérebro tem a ideia, tipo assim, se a gente está sem comer, né, o cérebro tem a ideia de que a gente está passando fome. Então ele começa a agir no desespero. Então a gente, com fome, a gente não tem condições, né, de tomar as decisões de formas adequadas. Então a gente precisa evitar tomar decisões com fome, sem comer, né? Então cuidar aí da nossa glicose, comer, né, alimentos mais saudáveis que forneçam glicose, uma queima lenta no nosso organismo, que forneça alimentos mais saudáveis, mais naturais, ou seja, é uma coisa que interfere na outra. Isso é muito interessante, porque quando você toma uma decisão, por exemplo, eu vou criar um hábito novo, um hábito de não me alimentar de qualquer forma. Quando você cria esse hábito eu quero emagrecer, então eu vou criar um hábito de comer menos, né? E aí você não é só comer menos, é comer menos, mas comer com o quê? Com qualidade. E daqui a pouco você tá desse hábito fazendo outras coisas. Então, invariavelmente, os autores desses livros que falam sobre o poder do hábito, que fala também, né, do poder do hábito e da força de vontade, eles mostram que um dos caminhos para o sucesso e para a felicidade está em a gente aprender a instituir novos hábitos na nossa vida, a controlar os nossos desejos, a entender quais são a desses hábitos, quais são a desses desejos, qual é a nossa, entender bem como funciona, como isso pode ser mudado, como isso acontece, porque às vezes a gente tem tão pouco interesse para entender como as coisas funcionam e a gente acaba não conseguindo, né, deixando que a rotina ela da vida, a rotina diária venha trazer uma recompensa pra gente. E geralmente a recompensa é negativa. Então a gente precisa, para formar um hábito novo, né, a gente precisa fazer o quê? Eliminar o hábito antigo. Então sempre de preferência, quando você retira algo, você institui outro positivo no lugar. Porque se você deixa de comer alimentos que são nocivos, alimentos tóxicos, você vai passar a fazer o quê? A comer alimentos mais saudáveis. Você está colocando uma outra coisa melhor no seu organismo. Logo daqui a pouco você está tomando água. Logo daqui a pouco você está
caminhando e fazendo outras coisas mais. Então, com o tempo, quando a gente começa a pensar assim, vamos mudar um hábito, a gente começa muito bem, né? A gente começa muito bem, mas logo depois o que acontece? A gente esquece, a gente vai deixando de lado, a gente vai ficando preguiçoso, né? Começa a entrar naquela história, a gente vai se distraindo, a gente vai se esquecendo da nossa meta. Então a gente precisa pensar o seguinte, que a gente, para ter bons hábitos, né, a gente precisa também ter boas atitudes. A gente precisa dizer não para os nossos desejos. E a gente precisa fazer o que a gente tem que fazer pra gente. Então, cada um tem a sua recompensa. Então, começa a observar a recompensa que você tem. Quais são os ganhos, quais são os prejuízos que você tem. Começa a entender um pouquinho sobre o que significam esses hábitos negativos na vida da gente. Que lugares emocionais eles ocupam? Que lugares reais eles ocupam? Quais são os espaços que eles estão ocupando na sua vida? Né? Porque cada um tem a sua própria recompensa. E essa recompensa pode ser por ordem emocional. Todo hábito tem essa recompensa. Então você tem que ver qual é a recompensa que você está priorizando. Porque se você está com tanta dificuldade de mudar o seu hábito, e é difícil mesmo, mudar hábito não é fácil. Mas será que você não está valorizando muito mais a recompensa do seu hábito tóxico? Que é o prazer ali de estar comendo do que o corpo saudável que você quer ter? Entende? É sobre isso. Então a gente tem que pensar sobre o que está por detrás disso, né? O que na verdade está mantendo esse hábito. Porque existe uma questão que a gente pode fazer e a gente pode realizar, que é essa mudança, mas essa mudança envolve uma série de coisas. Então a gente precisa parar o quê? Parar e conversar. Conversar, né? Conversar com essa mente que está o tempo todo aí fazendo o quê? Tentando sabotar e entender o que está acontecendo, quais são os nossos limites, quais são as nossas necessidades e prestar atenção em como a gente faz a coisa acontecer. Quando é que acontece isso daquele hábito que a gente instituiu, que a gente queria tanto? Quando é que ele simplesmente sai do nosso controle e a gente volta àquela situação antiga? E os porquês. O que a gente ganha com isso? E a gente começa a criar estratégias mesmo. Não adianta esperar, né, que venha do céu uma situação que vai mudar todo o nosso ser, nosso organismo. Nós vamos ser outras pessoas com outros sentimentos, com outros desejos, com outras... Sim, à medida que a gente vai instituindo esses novos hábitos e vai aprendendo novas formas de viver, a gente vai ter mais facilidade, né, e mais prazer também. E isso cada vez mais vai se tornar menos difícil, que vai automatizar. Lembra da história do senhor americano que foi aqui a inspiração para o livro O Poder do Hábito? Ele automaticamente chegou em casa, não afetou a memória dele. Então, significa o quê? Se a gente institui um hábito, ele fica preservado lá na memória. Então, não tem essa, né? O nosso inconsciente, ele vai nos ajudar nesse aspecto. Então, o que a gente precisa é simplesmente permanecer ali naquele período firme e forte, que é o período onde a gente está instituindo o hábito, permanecer firme e forte ali com o nosso novo hábito, sempre procurando entender, procurando estudar, procurando falar, procurando estar com pessoas que vão te ajudar nessa manutenção de mudança, né? Por isso que quando você quer se deixar de ser um alcoólico, você vai precisar abandonar os lugares que você convivia antes. Não é tão fácil, você tem que abandonar pessoas, lugares, coisas, e tudo isso é um preço que se paga. E os hábitos é a mesma coisa, porque a gente está acostumado, tudo tem sua recompensa, tudo tem seu ganho. E é sobre isso, né, que a gente precisa pensar e entender como a gente pode fazer isso ser diferente. Então, para criar os hábitos, como disse o autor, né, é um gatilho, a rotina e a recompensa. Então, o gatilho é aquilo que a gente chama de modo automático. Então,
automaticamente, depois que a gente começa a fazer, né, vai ter um gatilho e automaticamente ali ele vai entrar em ação. E a rotina é o quê? Você continuar mantendo esse comportamento. E a recompensa é o estímulo que você recebe para isso. Só que assim, o que a gente tem que sacar é que muitas das dificuldades que a gente tem para mudar está relacionada às recompensas. Por quê? A gente tem que entender, será por quê que aquele salgado que a gente come à tarde, né? Será o que acontece? É só o salgado ou é a companhia do salgado, aquelas pessoas que estão ali envolvidas, que a gente vai ter um bate-papo, vai ter uma conversa, vai ter isso, vai ter aquilo. A gente tem que parar para pensar que horas que a gente faz, como faz, por que faz, o que gatilha isso, qual é o seu gatilho, né? Qual é o seu gatilho? Se toda tarde você vai lá, o gatilho é o quê? 3 horas da tarde, eu peguei o hábito, nós vamos lá comer um salgadinho. Então o que você vai fazer? Você já vai estar esperto. 3 horas da tarde, eu posso até estar com meus amigos, mas eu não vou comer o meu salgadinho. Você vai arrumar uma forma diferente de estar com seus amigos. Quem sabe na volta do salgadinho, que você vai ao encontro deles. Enfim, você vai ter que arrumar formas de lidar, né? De lidar com a sua dificuldade, porque você precisa ter força de vontade. Então você vai arrumar formas de você ser recompensado. Se o que vale é a presença dos seus amigos, ok, não perca a presença dos seus amigos, mas entende o preço que você vai ter que pagar e começa a procurar outras formas de estar, que vocês possam se proteger ali, principalmente nesses primeiros momentos onde vocês estão instituindo um hábito. Eu estou instituindo um hábito, então eu estou numa maior dificuldade aqui. Então, o que eu faço? Eu não compro determinadas coisas, porque eu estou acostumada a comer coisas. Fiquei, né? Sempre, na verdade, a natureza é acostumada a comer coisas de doce, sou apaixonada, sou uma formiguinha. E fiquei durante anos, fiquei quase uns 10 anos sem comer açúcar, só comendo açúcares naturais, né? Alimentos com açúcares naturais. Depois, enfiei o pé na jaca. E nesse período agora que a gente teve a quarentena, o pé foi total na jaca.